Olá, meu nome é Thiago e nesta apresentação nós vamos discutir o que são tensores e a gente vai também entender como que nós aplicamos essa ferramenta matemática no contexto da relatividade restrita. Mas primeiro, por que estudar tensores? Né? Claro, a gente já sabe que vai ter uma aplicação, mas o importante de entender primeiro, e começar entendendo a ferramenta matemática em si e o que define ela, é que a gente não vai conseguir interpretar ou descrever a física sem, primeiro, ter uma boa compreensão da ferramenta matemática. Né? E é por isso que a gente estuda tensores. E essa frase do Richard Feynman é muito boa para falar sobre. E fala sobre isso, né? É impossível explicar a beleza das leis da natureza de uma maneira que as pessoas consigam senti-las, né? Sem primeiro ter um entendimento profundo da matemática. Então a gente precisa primeiro entender bem a matemática antes de progredir para o entendimento da física. Por quê? Caso contrário, a gente não vai conseguir interpretar o que está acontecendo fisicamente. Então, você precisa ter esse bom domínio dessa nova ferramenta matemática. Bem, agora que nós entendemos a motivação para estudar tensores, álgebra tensorial, a gente tem que definir agora o que é um tensor, né? Afinal. Mas antes de partir para essa generalização que define um tensor, a gente vai entender primeiro o que é um vetor. No final, o vetor é um tensor de primeira ordem. A gente vai entender isso um pouco melhor em sequência, mas vamos primeiro lembrar o que é um vetor. Né? Um vetor, ali, a gente está acostumado da álgebra vetorial, da álgebra linear, que um vetor é um objeto representado ou caracterizado pela sua direção, pelo seu sentido e pelo seu tamanho, né? Magnitude. E na física a gente está acostumado a utilizar vetores para indicar certas grandezas, caracterizar algumas grandezas, como velocidade, posição, por exemplo, campo elétrico. Mas a gente tem que não esquecer desse significado dos vetores, mas a gente agora tem que definir eles de uma maneira mais generalizada, para a gente criar, né, esse novo objeto, que é um tensor. Bem, a gente vai, para definir o que é um tensor, a gente quer caracterizar um vetor não por essas características que eu acabei de mencionar, mas pela capacidade deles de sofrerem transformações de uma maneira característica. Que os tensores também vão conservar essas transformações. E os tensores são. O vetor, no final, é um tensor. Né? A gente só quer generalizar esse conceito. Logo, eu peguei um exemplo simples aqui, que é uma rotação de um sistema de coordenadas, né? Que eu tomei bases aqui, que são bases ortonormais, para simplificar esse exemplo, e a gente vai fazer uma rotação desse sistema de coordenadas. Né? Está representado aqui como E1 e E2, para esse o sistema W1, W2 rotacionado no ângulo θ. E como é que a gente faz, então, né? Para descrever esse vetor, que é um objeto que é invariante, ele não muda, né? O tamanho dele vai ser o mesmo para qualquer tipo de sistema de coordenada que ele estiver representado. O que vai mudar nos vetores são as coordenadas dele, né? Que esse vetor, nessa base aqui, E1, E2, na base beta, ele vai ter essas coordenadas. O vetor V, na base beta, ele vai ter coordenadas V1 na direção E1, por exemplo, mais V2 na direção E2. Já nessa base beta linha, o vetor V vai ter coordenadas V1' na direção de W1, mais V2' na direção de W2. Então, o que muda são as coordenadas, mas o tamanho do vetor tem que permanecer invariante. Isso é uma informação muito importante para lembrar ao longo de toda a nossa discussão sobre tensores. Bem, então como é que a gente pode mudar essas bases, né? Então, vamos lembrar rapidamente que da álgebra linear que a gente pode fazer uma mudança de base escrevendo os elementos da nossa base nova como combinações lineares dos elementos da nossa base antiga. Então vamos fazer W1, chamar esse índice aqui A1, E1, mais A2, E2. E W2 será igual a A1, 2, E1, mais A2, é 2. Dessa maneira a gente escreve, né, essa matriz com combinações lineares. Esses índices aqui são os índices da nossa matriz de transformação. Eu escolhi esses índices dessa maneira porque a gente foi ver que eles vão ficar nessa maneira devido à nossa matriz de transformação de coordenadas. Né? E essa matriz que vai ser interessante. Então, quais serão esses índices? Como é que a gente pode descobrir esses índices através do produto escalar? Né? Por exemplo, aqui, para eu descobrir qual é o índice A1, não basta fazer a projeção e saber qual é a projeção de W1 nessa direção, né, da nossa base original. Eu faço a produto escalar, como são duas bases ortonormais, né, o tamanho delas, o módulo delas é 1. Logo, esse produto escalar será dado apenas através do cosseno do ângulo entre esses dois vetores das bases. Tá?
Então, no final, isso pode ser escrito como cosseno de θ é 1. Né? De forma análoga, vocês podem ver isso mais detalhadamente na apostila, né? A gente vai fazer isso para determinar esse segundo índice. A gente vai ver agora o ângulo entre W1 e E2. E agora isso aqui vai ser 90 menos θ, né? Então a gente vai ver que isso vai ficar seno de θ na direção de E2. E aqui embaixo a gente tem menos o seno de θ na direção de E1, mais o cosseno de θ também na direção de E2. Bem, aqui a gente definiu já qual é a nossa matriz de transformação. E agora a gente vai definir, né? Nesse caso, esses são os nossos novos vetores da nossa nova base rotacionada expressos em relação à nossa base original. E a gente pode substituir isso aqui, ó, nessa representação do nosso vetor na coordenada beta'. Então, V na coordenada beta' vai ser igual a V1' vezes cosseno θ é 1 mais seno θ é 2 e mais V2' menos seno θ é 1 mais cosseno θ é 2. Eu posso reorganizar esses termos aqui dessa maneira. V1', separando aqui, isolando cada elemento das bases, né, dos vetores das bases. Então, eu terei V1', cosseno θ, V2', seno θ, na direção de E1, mais V1', seno θ, mais V2', cosseno θ, na direção de E2. Opa, deixa eu só isolar esse termo aqui. Isso. E2. Tá. E a gente pode reescrever isso, né? Sabendo que a gente tem uma quantidade na direção de E1 e uma quantidade na direção de E2. E isso, então, deve ser exatamente quem? V1, nossa coordenada original. E isso aqui é a nossa coordenada original, V1 e V2. Então, a gente pode facilmente reescrever. Vou só tirar isso aqui embaixo. A gente pode facilmente reescrever isso como na forma matricial. V1 e V2 vai ser igual a... Então, isso daqui, a gente está multiplicando V1 e V1' e V2'. Sempre V1 e V2'. Então, cosseno θ menos seno θ, né? Pela regra de produto matricial. E seno θ, cosseno θ. A gente vai multiplicar linha por coluna. V1', V2'. Então, essa matriz, ela está transformando as coordenadas do meu vetor, ó, as coordenadas do meu vetor na base beta' para a base beta. Porém, essa mesma matriz, ela vai transformar os vetores da minha base original, E1, E2, e a gente vai ter cosseno θ menos seno θ, seno θ. Essa mesma matriz transforma os meus vetores da base, da minha base original, na minha base rotacionada. Porém, essa matriz faz isso com as coordenadas do vetor no sentido inverso. Transforma as coordenadas da base rotacionada para minha base, de volta para a minha base original. Então a gente chama essa matriz aqui, essa matriz é de transformada direta. Tá? Então eu vou estar transformando os seus elementos de índice I em índice J. E essa matriz aqui, ela vai fazer essa transformação, que é chamada de uma transformação de coordenadas contravariantes. Né? Porque as coordenadas elas vão estar se transformando na direção oposta dos vetores da base. Então elas são chamadas de coordenadas contravariantes. Tá? E essa será a nossa matriz IJ. Estou representando ela através dessa notação que eu vou introduzir, que é a notação inicial. Tá? Vai ser os nossos índices de forma genérica ali, A11, A12, A21 e A22. Tá? É isso. E o interessante é que, se eu fosse fazer o processo inverso, de transformar essas coordenadas aqui, W, de volta na minha base original, a gente teria que essa matriz inversa aqui, a matriz inversa da minha IJ, ela seria lambda JI. Ela fazeria essa transformação agora da minha base no sentido inverso, fazendo a transformada de V1 para V1'. De forma que
o produto entre essas duas matrizes, IJ, IJ e será igual à matriz de identidade. Tá? E isso é bastante interessante, porque isso vai ser bastante útil para a gente na mecânica relativista, na descrição da relatividade geral na forma da relatividade restrita na forma tensorial. E é isso. Então, bem, anteriormente a gente fez a definição, né, da matriz de transformação aqui direta, né? Essa matriz é chamada de matriz de transformação direta, porque ela vai transformar os vetores da base de forma direta, da nossa base original para a base rotacionada, porém ela transforma, a mesma matriz transforma de forma inversa as coordenadas da base. Né? E a gente vai entender agora, vai introduzir um novo tipo de notação que vai ser extremamente útil para álgebra tensorial, porque a gente vai se deparar com muitas matrizes e a gente vai introduzir uma notação que compacta mais escrever somatórios e matrizes, né? E que é chamada de notação inicial, né? Foi uma notação que o Einstein desenvolveu e que foi excelente para descrever a mecânica relativística, né? A relatividade restrita, a relatividade geral, porque a gente vai utilizar apenas notações de índices, e isso vai ser muito útil. E eu introduzi já um pouco dessa notação aqui, falando sobre as matrizes de transformação, mas eu vou explicar elas agora de uma forma mais detalhada. Né? Mas é importante notar que essa matriz, ó, como ela transforma, essa mesma matriz de transformação direta, ela transforma de forma inversa os vetores, então a gente diz que os vetores, né, as coordenadas dos vetores, no caso, a gente diz que essas coordenadas desse vetor aqui são contravariantes, por isso, tá? Então você pode imaginar que quando a gente faz essa transformação, o vetor permanece invariante, então é como se ele se movesse na direção oposta da nossa base transformada, tá vendo? E enquanto que com relação aos vetores da base, essa daqui vai se afastar da minha base original. Então a gente pode pensar dessa maneira, uma maneira um pouco mais visual de interpretar essa transformação de rotação que está ocorrendo aqui, né? Então os vetores, as coordenadas dos vetores se transformam de uma maneira contravariante, enquanto que as coordenadas, os vetores da base se transformam de uma maneira covariante, né? E agora a gente vai introduzir como ocorre essa transformação, né? Porque, veja, que aqui, o que está acontecendo? A gente vai copiar isto, os vetores da base. Como é que a gente pode representar esta transformação de uma maneira mais compacta? A gente pode representar isso como uma soma de índices, né? Em que isso daqui vai ser um índice livre. Sempre a gente vai tomar o i como índice livre, tá? Porque ele vai variar 1, 2, n, dependendo de quantas dimensões tem o nosso espaço, a nossa base. Qual a dimensão da nossa base. E a gente pode representar uma somatória dessa linha aqui, tá? Então vamos apresentar uma somatória em que esse índice aqui, ó, esse segundo índice, sempre coincide com o meu índice da minha base original. Então a gente vai somar de J, um novo índice de 1 até 2, de A, isso daqui vai ser fixo, então I, e isso daqui vai ser fixo, isso daqui vai, aliás, o segundo termo vai ser variável, J, o primeiro termo vai ser fixo, e o segundo varia, tá? Mais J. E se a gente somar isso daqui para i igual a 1, a gente obtém exatamente isso, tá? E se a gente fizer para i igual a 2, a gente obtém exatamente isso. Então, de maneira geral, para n dimensões na base, a gente pode escrever isso simplesmente assim, AJI J. De forma análoga, a gente pode fazer isso para as coordenadas dos vetores, né? Então, a gente vê que a coordenada dos vetores aqui, V1 vai ser igual a essa coisa aqui. Isso daqui vai ser V1. Enquanto que isso daqui é V2. E apagando isso, a gente tem então que isso daqui é V1, isso daqui é V2, então a gente pode representar as coordenadas, né? Agora a gente está falando não de um vetor da base, agora uma coordenada, desta maneira aqui, né? Esse termo vai ser o termo da matriz A11, A12, né? Então V1 vai ser A1, V1', A12, V2, linha, tá? E então isso vai ser igual a eu posso, na verdade, escrever isso, vai ser equivalente a um somatório, né, que a gente pode chamar de coordenadas VI, isso aqui vai ser livre, tá? De J igual a 1 até 2. Né? Isso aqui vai ser fixo, a coordenada da linha que coincide, né, com esse índice aqui do vetor.
vai ser A, I, né? J, V'. Ou VJ'. Tá? Então, isso daqui eu posso simplesmente fazer na notação inicial, né? Que a gente generaliza, né, para N dimensões. VJ'. Tá? Então, isso daqui indica uma transformação. Indica a transformação das coordenadas VJ' no meu sistema rotacionado para as coordenadas originais. Tá? E essa daqui é a notação inicial. Só mais um detalhe na notação inicial é que a gente já definiu que esses vetores da nossa base original, né, eles vão ser vetores que se transformam de maneira contravariante. Ou seja, as coordenadas da base elas se transformam de forma covariante. Então a gente vai definir os índices dela aqui embaixo. Tá? E para coordenadas contravariantes, os índices são escritos em cima. E isso vai ser bastante importante. Então não confunda com potência, até porque na álgebra tensorial, raramente a gente vai se deparar com potências. Tá? Então os índices são utilizados dessa maneira. E isso indica que essa transformação é uma transformação contravariante. Tá? Esses elementos aqui, esses índices aqui, são os índices da minha matriz de transformação direta. Tá? Enquanto que isso iria mudar se eu utilizasse as matrizes de transformação de transformada inversa. IJ. E esses índices se tornariam A e J. Então, isso aqui é importante de lembrar, tá? Para a gente seguir para a álgebra tensorial. E por que isso aqui é importante? Porque a gente está caracterizando os vetores agora através das transformações que eles sofrem, né? E os vetores são um tensor de ordem 1 exatamente por conta desse índice aqui, tá? Então eles têm apenas um índice, então eles são um tensor de primeira ordem. E você pode pensar nos vetores agora como matrizes, que são matrizes linha ou coluna, né? E isso é muito importante agora. A gente está caracterizando esse objeto como um tensor, é um tensor de primeira ordem. E a gente está caracterizando o objeto pela transformação que ele sofre. E a gente agora generaliza o conceito de vetor, né? Que eu posso ter tensores agora. Imagine tensores contravariantes aqui de dois índices, por exemplo, que vão sofrer duas transformações. Então a gente consegue generalizar isso para várias dimensões. E é isso que a gente tem agora que Bem, agora que nós entendemos o que é uma componente covariante, o que é uma componente contravariante, como representá-las, tá? Na forma inicial, vamos entender isso agora de uma maneira mais geométrica. A gente tem que anteriormente a gente tinha um vetor contravariante, né? Então a gente representava ele com as componentes dessa maneira aqui, tá? Enquanto que os vetores da base são covariantes, então o índice vai embaixo, as componentes desse vetor, as coordenadas desse vetor são contravariantes, né? A gente já viu por quê. Mas vamos entender isso de uma maneira geométrica, certo? De uma maneira que fique mais clara, tá? O que significa uma coordenada covariante e o que significa uma coordenada contravariante. E por que todo vetor tem coordenadas covariantes e contravariantes? Ele pode ter uma representação covariante ou uma representação contravariante. Salve o vetor do espaço euclidiano, porque a representação covariante e contravariante no espaço euclidiano vai ser a mesma e a gente vai entender o porquê agora, tá? De uma maneira um pouco mais intuitiva, visual, para a gente tentar entender um pouco esses conceitos abstratos. Então, vamos ver. Aqui, imagine que a gente tem um vetor A aqui, nesse espaço aqui, é formado por bases que não são ortonormais, então a gente vê que elas não são perpendiculares entre si, elas são oblíquas aqui, tá? Então, a gente está fazendo primeiro aqui, imagine uma luz que faz uma projeção perpendicular a cada um dos eixos, tá? Uma projeção perpendicular aqui, ó, perpendicular ao eixo X, e uma projeção perpendicular aqui ao eixo Y. E esses elementos aqui não são componentes de A nessa base aqui, tá? Nessa base formada por Y, X, nesse sistema de coordenadas. Veja que, de fato, isso não corresponde ao meu vetor original, nessa figura aqui embaixo, tá? Então, o que está acontecendo? É que essas componentes aqui, na verdade, são componentes do meu vetor A no meu espaço dual, ou na minha base dual, tá? De um outro espaço que eu vou chamar de espaço dual. Enquanto que, se nós fizermos projeções paralelas, tá? Então, projeções paralelas, elas, a cada eixo, como a gente está vendo aqui e aqui, de fato, veja que essas componentes são de fato as componentes contravariantes do meu vetor A, tá certo? Sobre o meu vetor original, tá? E1 e E2. Esse vetor original é representado com índice embaixo porque eles são covariantes, certo? Então, de fato, elas são as componentes nessas direções. E a gente tem isso ilustrado aqui nesta figura A, tá? Então,
de fato, com as projeções paralelas, nós obtemos as coordenadas contravariantes do meu vetor. Já nas projeções perpendiculares, nós temos que criar, ou nós temos que não criar, mas determinar uma nova base, tal que esta nova base é perpendicular a cada um dos vetores da minha base original. Ou seja, esse vetor aqui, tá vendo? Ó, faz um ângulo de 90 graus com esse vetor da minha base original, e esse faz um ângulo de 90 graus com aqui do eixo, com o eixo x. Tá? De tal forma que agora aquelas nossas projeções que antes não correspondiam a componentes do meu vetor A nessa base, elas vão corresponder a componentes do meu vetor A nessa base nova aqui que a gente tem. Tá? Então a gente pode representar o vetor A através das coordenadas covariantes dele. Tá? A1 na direção aqui de E1, contravariante, mais A2 na direção de E2. Então, isso é o que significa o espaço dual, né? As bases duais. A gente agora está representando o mesmo vetor, só que agora através das componentes contravariantes dele. E veja que no espaço euclidiano, em que a gente vai ter uma base ortonormal, isso vai ser equivalente. A representação contravariante e covariante do vetor vai ser a mesma, porque se a gente criar um novo sistema aqui de coordenadas, perpendicular ao meu original, ele vai continuar sendo o meu próprio sistema de coordenadas original. Então, não vai fazer sentido a gente representar o meu vetor, representar o meu vetor como uma forma covariante no espaço euclidiano, porque vai ser equivalente à forma contravariante, tá? Porém, quando a gente tem uma base não ortonormal, a gente pode representar o vetor de mais uma maneira. E é por isso que isso aqui é útil, que a gente consegue determinar essas coordenadas, ó. A gente consegue determinar essas coordenadas covariantes a partir das contravariantes. E a gente consegue determinar esses vetores contravariantes a partir dos vetores da base covariantes. E basta fazer um produto escalar entre o vetor e outro dessa base, e a gente sabe que eles vão ser ortogonais entre si, tá? E, portanto, a gente consegue determinar o ângulo entre eles aqui, certo? Porque a gente sabe que este vetor aqui vai ser ortogonal ao outro, e a gente consegue determinar os ângulos entre eles, e dessa maneira calcular como será o meu vetor dual a partir do meu vetor na base original, certo? E a gente não vai detalhar isso aqui porque é muito mais simples fazer isso utilizando um conceito que nós veremos a seguir, que é na próxima sessão, que é o tensor métrico. Tá? E com um tensor métrico a gente consegue fazer operações de abaixamento ou subimento de índice, que torna esse processo de representação das coordenadas do vetor nas formas covariantes e contravariantes bem mais simples. Certo? É isso por essa sessão.